Vamos começar então com a nossa querida Valéria? Ok. Falem pra gente, meninas, como é que foi do convite à produção até chegar nesse epicentro da literatura que foi a Bienal? Bem, boa tarde, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Como a Alexandra bem falou, meu nome é Valéria Sônia e eu sou uma das coautoras do capítulo De Endividada a Investidora. E para mim é um marco na minha vida escrever este capítulo. Porque é um sonho de criança, né? Foi um sonho meu, sempre foi um sonho meu de escrever um livro. Mas eu sempre pensava, como que eu vou escrever um livro? Como que iria acontecer essas coisas? Eu vou bater lá na porta da editora? Como que vai ser? E eu recebi o convite do nosso amigo, pastor Anderson, para se eu queria compor, fazer parte, né, dos coautores de histórias transformadoras. Aceitei o convite e, graças a Deus, assim, estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz porque foi para mim, foi algo assim que parece que eu estou vivendo como os que sonham. Eu estou tipo o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. E eu, assim, a nossa boca se encheu de alegria. Se encheu de alegria. E a gente teve esse momento lá, né? Tivemos esse momento lá na Bienal, esse momento de conexão, de comunhão, de alegria com os nossos familiares, amigos. Um momento ímpar de estar numa Bienal. Quantos autores consagrados que têm seus livros lançados, tiveram oportunidade de lançar na Bienal. E aprove o Senhor nos dar essa oportunidade de lançar o nosso livro na Bienal. Então, todo esse período de pré-lançamento, as lives, o lançamento em si, agora esse pós-lançamento, está sendo assim um momento muito ímpar na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. As pessoas estão perguntando que título é esse, por quê, querem saber mais, e os frutos têm me surpreendido com o que Deus tem feito assim na minha vida, e eu creio que você, ao ler Histórias Transformadoras, cada capítulo vai ser ao encontro daquilo que você está precisando. O meu capítulo é de Endividada a Investidora, mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, e eu creio que você, ao ler esse capítulo, vai te inspirar a você, se você hoje está endividado, ou se você hoje tem algum problema financeiro, algum problema com dinheiro. Lembre-se, se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, assim, que você se sinta inspirado ao ler esse capítulo e entenda que você pode mudar seu status quo, a situação que você se encontra hoje financeiramente, você pode mudar, mudando sua mentalidade, a forma que você pensa sobre o dinheiro, a forma de merecimento. Então, no livro está apenas uma parte, mas eu creio que vai ser o suficiente para te inspirar a mudar de vida. Tá certo. Teve vontade de desistir, Valéria? Tive vontade de desistir, teve momentos que parece que o texto não estava fluindo, aí eu cheguei a pensar que não era para mim e não está fluindo, então a Alexandra sempre dando aquele gás, sempre animando, e de repente, irmãos, é só começar. Quando você começa a fazer, começa a escrever, as palavras vêm, depois tem aqueles ajustes, algumas mudanças, e tira a palavra e coloca a palavra. E hoje eu vejo assim que foi bom, deu tudo certo. Que bom, graças a Deus. A assessoria foi boa. Foi muito boa, ridículo. Tá vendo, ó, Bienal 2026, São Paulo espera por você. Vem com a gente. Agora nós vou agora para Valéria, tá? Okay. Valéria, fala pra gente aí um pouco do seu capítulo, né? Embora você tenha dado um spoiler aí. Uhum. E assim, a partir do seu capítulo, Valéria, você conta a sua história, o seu relato, a sua mudança de status quo. E se você pretende se desdobrar profissionalmente para essa área que você se propôs a escrever no nosso capítulo. Sim, o meu capítulo de Endividada a Investidora, na realidade ele nasceu de um momento de dor. Eu estava numa época da minha vida muito endividada, e no livro eu falo isso, que eu vivia na roda dos ratos, né?
Porque a roda do rato é aquela rodinha que o rato ele tá correndo e na realidade ele nunca sai do lugar, em razão das dívidas de cartão de crédito, dívida de casa própria, prestação em aberto. Eu estava totalmente descontrolada e nesse período a empresa onde eu trabalho, ela estava passando por uma reestruturação e nessa reestruturação, a princípio eu não iria ficar. Então eu me vi naquela situação, eu não vou ficar, se eu for mandada embora, como que vai ser? Cheia de dívidas, cartão de crédito alto, sem dinheiro, então ali eu entrei num momento de dor, na realidade, né? Entrei naquele momento de dor, como que vai ser a minha vida se eu sair daqui? Então uma amiga, ela conversando com uma amiga de muitos anos, ela falou, Valéria, você tem que se organizar financeiramente. Do jeito que você tá, não pode. E ela foi me dando algumas dicas e eu comecei a procurar na internet, usar a internet na realidade a meu favor, procurando coaches sobre educação financeira, organização financeira e comecei a assistir vários vídeos, né? E eu me vi naquela situação que eu estava passando e o que eu comecei a fazer? Comecei a montar um plano de estratégia de acordo com que conforme o conhecimento, eu alcançava mais conhecimento, conforme eu estudava, comecei a criar esse plano de estratégia para quitar as minhas dívidas. E li livros muito inspiradores, até trouxe alguns livros aqui que na época me ajudaram muito. Posso falar dos livros? Pode ler só o título, não mostra não, não porque mostrar. Gente, eu tenho muito cuidado com direitos autorais. Isso, muitos livros inspiradores, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de Mentes Milionárias, Tiago Negro, do 1000 ao Milhão, Psicologia Financeira, muita coisa sobre Napoleão Hill, muitos livros. E ali eu comecei a tomar gosto pelo assunto, pela literatura, porque até para ler eu já estava bastante tempo sem ler. Uhum. Porque quando você fica preso nas rodas dos ratos, quando você fica endividado, eu não sei os demais, mas se você não consegue ser o mesmo, você não consegue dormir, você não consegue ter uma vida social equilibrada, os amigos chamam para sair, não posso, estou endividada, tenho fatura do cartão já está lá em cima, então mexe um pouquinho naquela estrutura, né? Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você ficou nesse processo da roda dos ratos, de endividamento, de achar assim, não, agora eu vou me organizar, vou conseguir? Quanto tempo você ficou nessa... Olha, o processo foi 1 ano, porque com as dívidas que eu tinha, eu tive que montar um plano estratégico e eu resolvi não usar o cartão de crédito por um tempo, mas eu ainda tinha coisas para comprar, alimentação, então como não usar o cartão de crédito? Então comecei a montar estratégias, comecei a fazer minhas compras, no caso, à vista. Então, assim, de acordo com que do meu planejamento, eu tinha que ficar 6 meses sem usar cartão de crédito. Então, esse foi o primeiro ponto. Os livros eu comprava em acervo, né? Livros, assim, mais em conta. Então, eu fiquei em torno, assim, de 1 ano, só estudando, saía de um livro para o outro, e saía de um livro para o outro. Então, assim, em 1 ano, eu consegui quitar minhas dívidas. Consegui colocar quitar cartão de crédito, consegui dar um start na reserva de emergência, conforme você vai estudando, adquirindo conhecimento, você entende, aprende que você precisa de uma reserva de emergência, caso você perca o emprego, ou caso você queira fazer também uma viagem, que a reserva de emergência também é para coisas... Não é só para desgraça, né? Não é só para desgraça. Então, eu comecei a montar essa reserva de emergência. Na época, a Selic estava alta, né? Então, meus investimentos eu comecei a aplicar na Selic, comecei a me aventurar nas rendas variáveis, que são ações, e comecei a comprar FIIs, né, fundos imobiliários. De início eu comecei a tomar gosto pelo assunto. Não sou uma profissional da área, mas eu comecei a tomar gosto pelo assunto, de sair do endividamento e começar nesse lado aí de investimentos. E graças a Deus, até hoje, assim, no dia de hoje, posso falar, isso já tem uns 5 anos ou mais. Coisa maravilhosa. Eu continuo mantendo, igual a dieta, né? Você vê, não, peraí, eu tenho que colocar as coisas em ordem e manter. Então, graças a Deus, até o dia de hoje, meu nome está limpo, meu nome estava no SPC, e hoje meu nome está limpo, consegui quitar minha casa, coisa que eu achava que eu não iria conseguir
Quem já fez financiamento na Caixa Econômica sabe que é 30 anos, 25 anos. E na época a minha casa eu tinha feito em 30 anos e eu já tinha 13 anos pagando todo mês a casa. Então eu consegui quitar a casa em antes 13 de 30 anos? Antes de 30 anos, aos 13 anos, né, pagando. Deus. E ainda paguei muito. Então, amiga, fala pra gente, né? Dá uma consultoria, né? Pra sair daí, né? Gente, para tudo que ela vai dar uma consultoria pra gente agora. Mentira, eu tô brincando. Mas você pretende se aventurar pela área de consultoria financeira? Sim, pretendo, sendo que para essa área de consultoria, ela requer algumas certificações do mercado financeiro, né? E essas certificações eu ainda não tenho. Mas dicas, né? Uma dica ou outra, uma orientação, por uma vivência de causa eu consigo dar, mas mergulhar ainda no ramo profissionalmente é preciso das certificações. Perfeito. Mas assim, estou seguindo nesse caminho. Tá certo, tá certo. Bom, né? Pós-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras aqui na Biblioteca Parque Estadual. Nós estamos aqui, né, encerrando esse momento de podcast, onde passou por aqui vários coautores que fazem parte da nossa coletânea. Aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a minha família que sempre me apoia, agradecer os meus filhos, né, meu esposo, agradecer os meus pastores que também nos apoiam e nos abençoam, agradecer os nossos irmãos e muitas pessoas envolvidas. Quero agradecer imensamente ao apoio de todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação. Quero agradecer também, né, a todos os meus idosos, para quem sabe, né, eu trabalho com pessoa idosa, articulando política pública voltada para a pessoa idosa, trabalhando a valorização e promovendo dignidade à pessoa da terceira idade. Siga lá o nosso canal, @idosar.com.br, tá bom? Um abraço e até a próxima.